boa noite, senhores educadores. Sejam bem-vindos. Hoje à noite nós vamos conversar sobre as top 10 dicas de ter um LinkedIn assertivo, bonito e atrativo no LinkedIn, um perfil atrativo no LinkedIn. Pessoal, muito boa noite. Vocês estão falando com a Empreendedor. Temos muitos educadores aqui essa noite, para a gente ir se conhecendo. Convido vocês, boa noite, Cláudio. Convido quem é professor a mandar um coraçãozinho aqui no chat para a gente. Convido quem é coordenador escolar a mandar uma palminha aqui para a gente. Convido quem é diretor, manda um joinha para a gente. Vamos ver quantos corações, joinhas e palminhas vamos ter aqui hoje, hein? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Do Peru, que legal! Jordan, tá certo? Jordan, seu nome? Que bacana, gente, muito obrigada pela presença de todos. Uhul! Boa noite, gente, boa noite, Cadu. Boa noite, Leonora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. Olha, Diego é professor. Boa noite, Diego. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito bacana estar aqui com vocês hoje para conversar um tema tão importante para o educador que quer empreender. Seja criando um negócio, atuando dentro de um negócio que já existe, ou sendo um intraempreendedor, uma pessoa que já tem um cargo, já é um professor, você já está no ambiente que você quer, mas você quer ser muito melhor. Você quer melhorar o seu desempenho, você quer melhorar dentro da educação, dentro da sua profissão. Então, educador, empreendedor, aqui é o seu lugar. A Empreendedor é uma empresa que fomenta empreendedorismo dentro da educação, ou seja, a gente entrega ferramentas e conteúdos para que vocês possam empreender. O mercado educacional é um mercado muito particular, onde nem todas as ações que você faz em outros mercados funcionam, porque ele é muito específico. Então, nós aqui, especialistas, e o grupo de professores parceiros da Empreendedor, estamos aqui para entregar a trilha correta, para que vocês conquistem de forma mais rápida os sonhos e os projetos de vocês dentro da educação. Para quem está entrando agora, pessoal, quem é professor, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rafael, Catarina, Milena. Sejam bem-vindos. Quem é professor, manda um coraçãozinho aqui no chat para gente. Quem é coordenador, bate palminha. Quem é diretor, manda um joinha. Poxa, Simone, trabalho com educação, mas não sou nenhuma dessas funções. Manda aqui para a gente como você atua na educação. Salvador aqui essa noite, Rio de Janeiro, Cabo Frio. Poxa, quanta gente legal, é um prazer recebê-los. Jundiaí, olha só, boa noite, Helder. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pessoal, quem ainda não conhece o trabalho da Empreendedor, olha, tem um coração apaixonado aqui da Tatiane. Quem ainda não conhece a Empreendedor, quer continuar acompanhando o nosso trabalho, curte a gente aqui, se inscreve curte o vídeo e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, para que vocês não percam nossas atividades. A gente tem muita coisa legal nos próximos dias para mostrar para vocês, para entregar para vocês, educadores. Manaus, que legal, Regiane! Assessoria de Comunicação no Ensino Superior. Bacana, Rafael, bem-vindo. Quanta gente boa! Que bacana. Boa noite, Brenda. Estudante, bem-vinda. Futura professora, futura transformadora. Que bacana, gente. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Serigato, sou a fundadora da Empreendedor, sou mãe de 3, e nesse movimento todo que ocorreu do digital, eu senti a necessidade de vir aqui me comunicar com vocês. Trouxe um grupo de especialistas junto comigo, então, nós temos professores parceiros, ferramentas, produtos parceiros, que ajudam o educador a empreender dentro da educação. Então, nós temos uma trilha de aprendizagem, onde nós tratamos desde assuntos. Tem alguém aqui, gente, que estava com a gente na semana passada, falando sobre os certificados da Microsoft? Se tiver, avisa aqui para a gente saber se a gente já está tendo
professores, educadores que estão acompanhando a gente em mais de uma atividade. A semana passada a gente falou sobre certificações da Microsoft, e nessa semana a gente vai conversar, depois que vocês adquirem, né, as tão procuradas hoje certificações dentro de inovação na educação, como é que vocês divulgam isso para a sua rede? Como é que vocês valorizam isso? A Empreendedor também se preocupa muito com o empoderamento do educador. E hoje a gente está aqui para falar sobre como vocês podem empoderar os currículos, certificados, todo o conteúdo que vocês têm. Seja você sendo um intraempreendedor, ou seja, eu quero continuar sendo educador, mas eu quero atuar de uma forma diferente. Eu quero ser o melhor professor da escola, eu quero estar nas escolas tops, qual é o tipo de caminhada, qual é o tipo de desenvolvimento que você tem que seguir durante essa caminhada? Quais títulos são importantes, aonde você tem que estar, como você se comunica com o mercado, quais são as principais soft skills que você tem que ter para estar aí nas escolas top do Brasil? Não, Simone, eu já sou um professor, eu já tenho uma série de certificações, mas eu tenho uma ideia muito legal. Eu quero gamificar uma aula, eu quero mostrar meu conteúdo, eu quero empreender na educação buscando uma solução para a educação pública, eu tenho ideias, tenho projetos, é o empreendedorismo social. Então, aqui com a gente vai conversar sobre todos os tipos de empreendedorismo, seja abrindo um negócio, sendo melhorando quanto profissional, seja sem empreendedorismo social. Tá bom? A gente vai conversar, estejam com a gente, estejam na nossa trilha. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais, que a gente vai ter muito papo, a gente vai ter muito conteúdo aí nos próximos meses. Tá ok? Tem professor empreendedor aqui, tem professor com ideia boa, querendo empreender na educação. Boa noite, Alice. Boa noite, Fátima. Professoras, Giovana, futura professora, pedagoga, Josane. Boa noite, professora Josane. Que bacana. Pessoal, hoje à noite, quando a gente formou o grupo de professores parceiros aqui na Empreendedor, havia algumas professoras que eu gostaria, alguns professores que são de atuação como vocês, que eu gostaria muito que viessem contar a história deles, compartilhar experiências. Bacana, Cláudia, atua com projetos, bacana. Eu gostaria muito que eles pudessem compartilhar com vocês as experiências. Por quê? Gente, o que acontece hoje na educação, no mercado educacional, falando a título de mercado, usando uma linguagem aqui mais corporativa, mais mercadológica, né, mais profissional, quando a gente fala sobre mercado educacional, é, ele tem uma defasagem na questão de desenvolvimento do que aconteceu já a outros mercados há pelo menos 10 anos. Tá? Então, essa questão do digital está chegando agora nas escolas, foi agravado pela questão da pandemia, acelerado o processo, mas já acontecia antes em outros mercados. E a gente participou, tanto eu como o grupo de especialistas aqui da Empreendedor, desse processo de transformação em outros mercados. Então, a gente entende quando vocês falam assim, nossa, tem que trabalhar de uma forma completamente diferente. Nossa, como é chato mexer com isso agora. Nossa, por que eu tenho que ler tanto tutorial? Por que eu tenho que me informar tanto agora? Pessoal, vocês que estão aqui hoje, saibam, infelizmente, não são todos os professores que estão nessa pegada de vocês. Essa transformação está acontecendo, tem muita gente que está lá atrás ainda, esperando tudo passar, achando que vai entrar na sala de aula em 2022, dando a mesma aula de 2019. Quem aqui acha que a gente vai conseguir dar essa mesma aula? Coloca aqui no chat para mim, pessoal. Gente, o digital, uma vez que ele é alcançado, dificilmente a gente volta para trás. Então, vocês que estão aqui hoje, vocês estão na caminhada para conquistar realmente uma transformação, para conquistar realmente, estarem à frente das mudanças que estão acontecendo no mercado educacional. Os alunos vão exigir isso, os pais vão exigir, e, consequentemente, a escola, mesmo que ela não queira entrar na era digital, ela vai ser obrigada a entrar.
Como participamos disso em outros mercados, e essa movimentação muitas vezes traz uma transformação, principalmente na parte de gestão de escolas, como ela lida com o professor, como ela monetiza esse professor, como ela se envolve e cobra esse professor, acaba que vem uma consequência, muitas vezes, no nosso bolso, lá na frente, tá? E, uma vez que isso acontece, a gente acaba tendo que ser criativo, né? E o professor é muito criativo, né, gente? Quem trabalha com educação, né, tem a criatividade no sangue. Então, quando a gente começa a perceber que, de alguma forma, poxa, eu não estou conseguindo me encaixar de novo no mercado, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo trabalhar de CLT da forma como eu sempre fiz, qual que é a minha saída? E hoje eu vou trazer para vocês uma palestrante que eu tenho muito orgulho dela, porque ela, em particular, eu acompanhei a caminhada dela. Foi uma professora que, mesmo com todas as mudanças que ocorreu, porque essa mudança que está acontecendo agora com a gente já tinha acontecido na graduação, ela passou por essa mudança. Ela passou por todos os processos, teve todas essas buscas que vocês tiveram, que vocês estão fazendo hoje, de tutoriais, de como mexer, como trabalhar no remoto, como ser interessante no remoto, é, sem ser óbvio, né? Sem inovar demais também, que daí a gente perde também a classe, né? Quando a gente passa um pouco da linha, vocês que estão mais na sala de aula sabem disso. Então, pessoal, o que eu queria muito conversar com vocês e apresentar para vocês hoje é a nossa professora palestrante Sandra Rigato. A Sandra, ela tem uma trajetória profissional, ela já foi professora universitária e hoje ela faz produção e revisão de conteúdos acadêmicos, ela é mentora voluntária no Comitê de Igualdade Racial, multiplicadora voluntária no programa Ela Pode, ela tem uma trajetória lindíssima, trabalha fantasticamente com as redes sociais, teve uma ampliação de campo de trabalho muito grande com o LinkedIn. É fera, gente, é fera. Trago com muito prazer e com muita alegria para vocês essa noite a professora Sandra Rigato. Obrigada. Obrigada, Simone, pelo convite, pelo carinho, por palavras tão generosas para me apresentar essa noite. Justas. É um prazer estar aqui com você, contar um pouco da minha trajetória aí no LinkedIn, em outros cursos que a gente vai ter lá pela frente, né? Então, o pessoal já fica ligado aí na nossa agenda. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou vendo aí pela participação, tenho amigos de longa data, inclusive vários com quem eu já tive o prazer e a honra de lecionar. Uma delas é a professora Eleonora, quem carinhosamente a gente chamava de Nonô, que isso é uma longa história, mas que a gente está aí encontrando vários outros amigos, né? O Cadu, o Diego, o professor Gui, a Fátima. Então, vem vindo aí uma trajetória de muita colaboração, de muito coleguismo ao longo desse tempo. E, para começar, então, vamos falar um pouquinho da nossa jornada aí no LinkedIn, que é uma plataforma que eu adoro, e eu aprendi a usar essa plataforma já tem um bom tempo. Desculpa se a minha luz aqui não está legal, eu tentei clarear um pouco mais, mas estou achando que ela está bem escura. Vamos falando um pouquinho. Eu também estou muito contente de ver o Eduardo. O Eduardo foi meu aluno há uns 10 anos, há uns 20 anos atrás, né, Eduardo? Assim como a Simone também. Então, a gente está aí numa caminhada bastante grande. E vamos falar um pouquinho do LinkedIn. Se a galera tiver aí com caneta, papel na mão, vamos aí para as dicas que a gente tem sobre o LinkedIn e como é que a gente faz para vocês alcançarem o que a gente chama de perfil campeão. Vou fazer só uma parte aqui, uma pequena introdução. As pessoas entendem que o LinkedIn hoje, ele é uma ferramenta extremamente importante, não só para a gente ampliar o nosso networking, mas também para a gente mostrar a nossa cara e mostrar toda a nossa produção. Existe um campo que a gente paga uma mensalidade no LinkedIn, que é aquele LinkedIn Premium. A minha fala é justamente o seguinte para vocês: a gente não precisa pagar esse LinkedIn Premium para estar no head, né, para estar alinhado com os grandes gestores
as pessoas que efetivamente movimentam uma rede e de que forma que a gente faz para construir esse perfil. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência com vocês, com essa rede para vocês, e dar umas dicas aí como é que a gente pode ir construindo o nosso perfil até ele ser campeão. E esse perfil campeão, ele vai exigir uma manutenção periódica de vocês, tá? De cada um de vocês, porque ela também se você pode perder esse status. Por quê? Porque ele exige que você tenha uma posição, uma atitude bastante ativa na rede. E vamos lá, então. Então, a gente está falando aí que o LinkedIn é uma rede social, né? E ela tem todo um perfil voltado efetivamente para o mercado, é um relacionamento comercial. A gente tem tanto empresas quanto pessoas na rede. Ela é uma plataforma que ela surgiu lá em 2002 no Sun Valley, né? No Vale do Silício, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela veio nesse sentido de trazer uma nova produção aí. Os números que a gente tem no mundo é o seguinte: essa plataforma é imensa. Nós somos hoje mais de 700 milhões de usuários espalhados pelo mundo. Em primeiro lugar, claro, está os Estados Unidos, com 150 milhões. Em segundo lugar, a gente tem a Índia, com 50 milhões. Em terceiro, a China, com 48. E o Brasil disputa aí bem pertinho com a China, porque hoje a gente tem aí previsto em torno algo de 43 milhões de usuários. O mercado brasileiro é tão importante para o LinkedIn, né, para essa rede como um todo, que desde 2011, a cidade de São Paulo foi escolhida como sede do LinkedIn para o Brasil e América Latina. Então, a gente está falando de um poder de alcance muito grande. Em 2016, a gente não tem dados efetivos de quanto foi essa transação, mas a gente está falando na ordem de trilhões de dólares. Ela foi adquirida pela Microsoft. Então, a gente tem aí uma rede com alcance muito grande, com poder de penetrabilidade muito grande. Mas esse poder de penetrabilidade vem justamente da forma de como esse usuário está engajado na rede. Um pouquinho da curiosidade dos brasileiros, e aí vocês vão perceber como que brasileiro é diferente dos outros mercados, né? O brasileiro, ele altera com muita frequência a foto do perfil. Ele corta o cabelo, ele muda a foto, ele resolve mudar de óculos, ele muda a foto. Então, é muito engraçado a gente observar isso. E esses dados que eu estou trazendo para vocês não são dados meus, tá? Mas são dados, por exemplo, do pessoal que trabalha com as coisas, que trabalha com todo esse processo. Obrigada, Luciana, por esse carinho, viu? Essas informações que eu estou trazendo são de muita leitura e de muita pesquisa sobre essa plataforma. E a gente está falando desse perfil desse brasileiro, que ele é muito criativo. O brasileiro, ele é muito engajado em causas sociais, por isso que se valoriza muito as ações de voluntariado, e lá na frente eu vou falar para vocês como é que a gente pode participar de vários programas como voluntário, e como isso engrandece o seu currículo. Ele é um perfil mais humanizado. O que eu quero dizer com isso? É um perfil onde a gente traz, por exemplo, coisas do nosso cotidiano, da vida particular, para o ambiente profissional. Isso quer dizer, eu trago para a rede, o brasileiro traz para a rede algo que acontece na sua vida privada. Diferente do americano, diferente do europeu, que não tem esse processo de humanização. Mistura muito a vida profissional com a vida privada, então, algumas vezes você vai ver eles falando não só das suas conquistas, mas também trazendo as conquistas das famílias, fotos dos seus familiares, dizendo, por exemplo, como este ou aquele parceiro ajudou na carreira. Então, é muito engraçado a gente perceber essas características, sabe? Postam fotos de filhos, cachorro, família. É bastante peculiar esse processo. Os brasileiros, olha só como a gente tem um comportamento de mídia bastante interessante. A gente passa, em média, no LinkedIn, quase 30 horas por dia, só no engajamento com a rede.
E o LinkedIn, de um tempo para cá, ele também disponibilizou para alguns usuários, não são todos, e aí eu estou falando usuários que basicamente têm o perfil campeão, tá? O que a gente está chamando do Stories, que era uma ferramenta que tem lá no Instagram e passou a ter no LinkedIn também. Então, vamos começar na nossa primeira dica aqui, ó. Cenário para o novo educador, né? Quem é esse educador? Como a Simone já adiantou para vocês, eu sou professora universitária, estou na sala de aula há 23 anos, eu já dei aula para muita gente que está aqui no nosso chat, já trabalhei com muita gente também que está aqui, que é um prazer imenso, porque eu acredito que a sala de aula é uma troca. A gente sabe que a sala de aula já não é mais a mesma, né? Como é que esse professor começa a ingressar na carreira docente? Se é professor da rede pública, é efetivamente por concurso, né? E se é, por exemplo, aí, tá vendo? O Gui está dizendo que conviver é uma palavra que não existe no vocabulário americano, e justamente é essa uma palavra que a gente mais utiliza na rede, né? Já na rede particular, a gente tem muito a ideia não só dos editais, que são abertos também para concurso, mas também funciona muito mais a rede de relacionamentos, né? A gente tem aí o currículo tradicional, que é o famoso currículo vitae, e também para os professores, e aí independente do eixo de atuação desse professor, se é no básico e se é na educação superior, principalmente aqueles que trabalham com pesquisa, a gente tem aí o currículo Lattes, que é um outro modelo. Então, como é que a gente pode pensar esse professor que também está sendo impactado por essa vivência, por essa alteração desse mercado, né? A gente tem aí a docência aí, efetivamente na sala de aula, ela pode ser presencial, online ou semipresencial, e a gente está falando aí do ensino híbrido que está vindo com tudo. A gente pode pensar na curadoria, a gente está pensando na curadoria, na produção e revisão do material para o EAD, e aí cada um vai trabalhar efetivamente de acordo com a sua área de competência, com a sua área de formação. A gente está falando muito de uma produção de revisão efetivamente técnica, né? Uma coisa é eu produzir um conteúdo, outra coisa é eu fazer uma revisão desse conteúdo. Então, aí a gente amplia também esse campo de atuação. A gente está falando do ensino híbrido, mais uma vez, e essa importância que a gente tem, e no ensino superior, antes da pandemia, a gente já tinha uma lei alterando a legislação do ensino superior que permitia 60% de aula presencial e 40% no online. Veio a pandemia, a gente está atuando 100% no online, inclusive com as provas e as avaliações. Existem aí uma autorização para as aulas presenciais, que está ligada efetivamente às aulas de laboratório, que ela atua um pouco diferente do ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio, né? A gente também pode trabalhar com as aulas particulares. Tem muito professor trabalhando com aula particular, pode ser online, pode ser presencial, pode ser semipresencial, e pode ser carregado aí de trilhas, de uma forma que veio impactar profundamente essa nossa atuação. A minha experiência com o LinkedIn, gente, veio justamente desde quando? Primeiramente, eu cheguei na rede em 2007, mas eu entendia essa rede basicamente como mais uma exposição, mas eu percebia que eu recebia o anúncio de vagas, mas eu não acessava essas vagas. Então, para mim, durante um tempo, essa rede ficou muito inacessível, quer dizer, eu desconhecia toda a potencialidade dessa rede. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais o comportamento dela e como que efetivamente você pode trabalhar, usá-la em seu benefício, né? A gente tem aí uma série de redes sociais e cada professor vai entender como é que você pode usar esta ou aquela rede para o seu benefício. Eu sou apaixonada pelo LinkedIn, eu faço muito curso e treinamento nessa área, tem curso de todos os... Oi, Dulce, boa noite, obrigada pelo carinho. Existem cursos de todos os valores, de todas
abordagens múltiplas e diferenciais, e isso faz com que você invista não só na sua formação, mas também na manutenção desse perfil campeão, porque esses grandes formadores de opinião que eu estou falando da rede, eu estou falando, por exemplo, dos tops, de Top Voice, que eles têm 30 mil, 35 mil, aliás, às vezes até 2 páginas na rede, porque a rede permite que você tenha no máximo 30, quase 31 mil. Então, eu fui fazendo esses cursos, entendendo melhor como é que funciona, qual é o melhor horário para a gente publicar no LinkedIn. Acredita isso, que a gente tem horário correto para publicar no LinkedIn, que isso te dá mais engajamento? Então, com esses cursos, eu fui ampliando a minha rede de conexão e percebendo como é que isso funciona e me entendendo melhor. Eu já, em 2010, não só em 2010, mas outros processos também, eu participei de processos de seleção que eram vagas que estavam sendo anunciadas no LinkedIn, e eu só tive acesso por conta desse perfil campeão, né? E aí, vários projetos que eu participo como voluntária, foram os projetos que foram publicados na rede e foram sempre com chamada de edital, né, para participação. Então, é um programa do Ela Pode, da Rede Mulher Empreendedora, que é bancado, tem apoio da Google Brasil e do Banco Itaú. A Inovativa Brasil, que é uma rede que valoriza o empreendedorismo. O Sebrae Nacional, que eu participei da Copa Mundial de Empreendedorismo. Mulheres do Brasil, que é o programa de voluntariado encabeçado pela Luísa Trajano e outras empresárias, mulheres empresárias brasileiras, e eu estou efetivamente no Comitê de Igualdade Social. Estou na Juventude Conectada, que é um grupo de jovens advogados que está trazendo uma questão da proteção de dados e como a gente pode trabalhar com esses jovens na proteção desses dados. Que dados? Né? Os dados mais sensíveis, nome completo, RG, CPF, e o que ele efetivamente, essa posição e esse comportamento dele na mídia. Esses hackathons, que são as maratonas de programação que eu adoro, e aí a minha área, minha praia sempre vai ser marketing e comportamento do consumidor, e isso me faz ter um perfil campeão desde 2014, 2015, sem efetivamente ter que pagar a mensalidade do LinkedIn. É claro que eu pago lá nos cursos e treinamentos, né? Então, já que eu falei um pouquinho dessa plataforma, desses benefícios, oi, Pitombo, vamos trabalhar aí a primeira dica. A nossa primeira dica, quando você começa a formar o seu perfil, construir o seu perfil, a minha primeira dica para vocês use o seu e-mail pessoal. Quando você se cadastra na rede, você vai colocar o seu e-mail pessoal, o LinkedIn ele já vai puxar da sua base de dados, naquela sua lista de contatos, as pessoas que já estão na sua lista de e-mail e que também estão no LinkedIn. Ele já é a sua primeira, o que a gente chama de primeira conexão. Por que eu sugiro não usar o e-mail corporativo? Porque lá na frente, quando você for construir o perfil com vagas, todos os anúncios de vagas vai bater no seu perfil corporativo, lá no seu e-mail corporativo. E você sabe melhor do que eu que as empresas hoje têm, elas podem olhar e fiscalizar tudo que o seu funcionário está postando nas suas redes, inclusive no seu e-mail, né? Então, eu sugiro que vocês usem o e-mail pessoal. A minha outra dica que eu tenho aí, é cuidado com a sua senha. Além da sua senha ela ser pessoal e intransferível, outro dado que a gente tem que ter também com muito cuidado é o seu dado do seu RG, carteira de habilitação, CPF, porque tem pessoas, gente, que às vezes publica, por exemplo, lá no seu feed, um certificado, e lá no certificado tem seu RG, tem seu CPF. Só que na rede tem gente que pode usar de má fé e usufruir dos seus dados de uma forma muito, muito errada, né, e até criminosa. Então, você tem que tomar cuidado com a sua senha, com seus dados sensíveis, RG e tudo mais.
Segunda dica, nome. Seu nome é sua marca, então proteja. Proteja seu nome e proteja sua marca. Aqui, estou falando o seguinte, cria um nome forte. Veja, como é que o nome muito extenso, aquele nome muito longo, por exemplo, Joaquim José da Silva Xavier, ele é muito longo, usa seu primeiro nome e seu último nome, isso cria uma marca forte. Você pode também, se você tiver, por exemplo, Ana Carolina, Maria Luísa, use-o também, ele é bastante interessante nessa perspectiva. Por quê? Tem pessoas, por exemplo, que só usam o segundo nome, que é mais conhecido pelo segundo nome e o sobrenome. Perfeito. O sobrenome composto, Júnior, Segundo, Neto, isso é um sobrenome importante que a gente tem que ter, porque senão ele descaracteriza. Se você muda para uma empresa, as pessoas estão acostumadas a chamar você, por exemplo, de Neto, e de repente você entra para uma empresa e você não usa o seu sobrenome composto, esse Neto, as pessoas pensam que é outra pessoa e você perde a oportunidade de estar na rede. Terceira dica, foto. A foto do perfil, olha lá. Quando vocês vão começar a escrever na rede, primeiro, hein, gente? Paciência, porque é um exercício de paciência. A partir do momento que você colocou seu e-mail e sua senha, você consegue voltar para construir o seu perfil, porque ele vai abrir muitas janelas e você vai ter que ter muita paciência e muita tranquilidade para construir o seu perfil. Então, o que eu estou falando de foto? Não é recomendável, de maneira alguma, óculos escuros, chapéu, boné. Eu vou tirar uma foto com a minha doma. A doma é aquele chapéu do chefe de cozinha. Isso faz parte do universo dele, então não tem problema. Agora, gente, não dá para fazer uma foto de perfil usando um boné, né? Foto de balada, nem pensar. Foto acompanhada, muito menos. As pessoas não querem conhecer as pessoas com as quais você se relaciona, mas elas querem conhecer você. Quem é a Sandra? Quem é o Cadu? Quem é a Tereza Pitombo? Quem é a Dulce? Entendeu? Lá, o Carlos está dizendo, Sandra, eu sou o Carlos Eduardo de RG, mas nunca fui chamado assim, sou Cadu. O Cadu tá ótimo, por quê? Porque ele criou a marca dele. Se ele coloca como Carlos Eduardo, as pessoas desconhecem. Se ele já tem uma marca forte, que é o Cadu, deixa ele continuar como Cadu. Isso faz parte da construção da marca dele, da identidade. Outra coisa, gente, foto com traje de banho, nem pensar. É horrível, horrível e nem um pouco recomendável. A terceira dica também, eu estou falando do banner. O que é o banner? É essa telazinha que vem atrás da sua fotografia. Ela tem que estar relacionada diretamente com o seu universo profissional. Por exemplo, eu sou professora. O meu universo é sala de aula, computador, biblioteca, laboratório, agência modelo, né? Pátio, enfim, sala de reuniões. Eu não vou colocar, por exemplo, uma foto de uma ponte. Eu não sou engenheira, embora eu leciono para engenharias, eu não sou engenheira. Então, percebe que essa foto tem que estar sempre relacionada com o seu universo de trabalho. Uma dica, se você não tem uma foto legal do seu ambiente de trabalho, use o banco de imagem. A gente tem vários bancos de imagem que tem fotos gratuitas, tá? Então, vale a pena a gente pegar por aí também. Quatro, olha lá, título. Aqui, gente, eu tenho visto... o título é extremamente importante porque vai falar justamente na sua área de atuação e as suas diversas habilidades. Então, por exemplo, eu coloquei lá Sandra Rigato, eu estou como turismóloga, professora universitária, gestão acadêmica, EAD e assim vai. Eu tenho visto, por exemplo, algumas mulheres colocar mãe de fulano. Gente, esse título está ligado diretamente ao seu perfil de busca, que os gestores e os grandes heads
das agências de emprego, eles buscam, e aí tem um grande erro que as pessoas colocam também, em busca de recolocação. Se você fizer uma pesquisa-chave lá para o em busca de recolocação, você ele não gera impacto, porque ele aparece 500 milhões de pessoas. O que faz você estar no radar desses gestores de RH é justamente as suas diversas habilidades, tá? O Gui está me perguntando, eu gostaria de saber se no LinkedIn, não, o LinkedIn, você pode, no LinkedIn, no seu feed de notícia, mencionar que você tem as outras redes. E daí você impulsiona, quando você tem a visualização daquela mensagem, você pode chamar a atenção daquele usuário, daquela pessoa que está na sua rede, para que ela vá visitar sua outra rede. Mas ela não consegue fazer o engajamento automático, tá? Isso quem muito utiliza os vários perfis, né, a presença nas redes, são as empresas. Muitas empresas utilizam isso. Quinta dica, a gente está falando sobre resumo profissional. Gente, cansa. Preencher o LinkedIn? Cansa. Às vezes a gente vai ficar desanimado. Para um pouquinho, vai tomar uma água, mas vale a pena. Olha só, você tem aí um espaço de 2.000 caracteres. Invista seu tempo para escrever de forma criativa sua formação, suas habilidades, suas competências, suas conquistas, suas premiações e suas ações de voluntariado. Ele é seu raio-x, tá? Você também tem que ter claro o seguinte: qual é a sua intenção na rede? A minha intenção é clara. Além de me conectar com as pessoas, eu quero ampliar o meu network e quero ter mais visibilidade para gerar ações remuneradas. Trabalho, né? Se eu sempre estou participando de processo de seleção pelo LinkedIn, então é uma plataforma de trabalho, eu estou em busca de trabalho, de ampliar minha rede, minha renda salarial, perfeito? Então a gente precisa construir esse relacionamento de forma bastante efetiva. Sexta, como é que a gente constrói o networking? Lembra que eu falei para vocês que pelo e-mail pessoal de vocês, o LinkedIn já puxa as pessoas da sua de primeiro nível de relação, é porque eles estão lá no seu e-mail, tá? A partir desse seu e-mail, você já começa a buscar outras pessoas. Busque por pessoas e empresas que são referência na sua área de atuação. Por exemplo, eu vou contar um exemplo claro aqui. Eu tenho a Universidade Zumbi do Palmares, em São Paulo. É uma universidade que tem uma questão afro bastante enraizada, toda voltada para essa questão e para a formação do jovem brasileiro, do jovem da cidade de São Paulo. E o professor José Vicente é o reitor dessa faculdade. E ele, inclusive, é uma referência no universo afro do Brasil. E ele é uma pessoa que faz colocações interessantíssimas na rede. Eu gostaria muito de tê-lo como amigo. Em primeiro lugar, eu comecei a segui-lo. E cada vez que ele postava alguma coisa que me interessava, eu comecei a fazer um comentário, sempre positivo, porque aquele assunto me interessa. Então, ele começou a ver que tinha uma Sandra Rigato, que fazia um comentário sobre uma atuação, uma publicação, algum evento que ele tinha organizado. Tempos depois, eu pedi para que ele me aceitasse na rede dele. Agora, é de bom tom e extremamente gentil você mandar um e-mail, no link lá, mensagem. Manda lá, é que ele funciona que nem o inbox, que nem o direct, tá? Manda lá para ele. Prezado professor, prezado professor, sou Sandra Rigato, sou professora universitária, há muito tempo acompanho o seu trabalho e o trabalho da Universidade do Zumbi dos Palmares. Gostaria muito de que o senhor me aceitasse na sua rede.
Esse relacionamento tem quase 1 ano, mas é uma pessoa que eu sempre estou seguindo e sempre percebo que existe uma troca muito interessante. Por quê? Porque nós temos interesse em assuntos muito parecidos, né? A questão do negro, a atuação do negro, a atuação da mulher negra, a própria docência, né? Então, são coisas que a gente vai trazendo para o nosso universo. E você se apresenta, né? E aí, outra dica: mais do que números, priorize a qualidade das suas redes. O LinkedIn está cheio de grupos, né? Grupos de atuação profissional e seus grupos de interesse. Eu, por exemplo, particularmente, eu adoro futebol. Eu sigo um rapaz que é o gestor da Pluri Eventos, que só trabalha com futebol. E é uma empresa lá de Curitiba. Mas, Sandra, qual é o seu interesse nele? Pura e exclusivamente em tratar de interesses de futebol. Nesse caso, ele trabalha com marketing, e quando eu estou na disciplina de marketing, eu uso os exemplos de futebol para trazer para a sala de aula. Tudo isso, para mim, gera ganho, tá? Além de participar dos grupos de interesse, publique suas conquistas e marque as pessoas envolvidas. A professora Josiane Sobreira falou dos badges lá da Microsoft, né? Recentemente da nossa na nossa agenda de cursos, né? Dos badges, né? Que eles são sempre um grande diferencial para o LinkedIn. Quando você conquista, por exemplo, um badge desse, coloque lá no seu feed e publica a sua conquista. Olha, tal dia estive participando do programa que me certificou com a badge X da Microsoft. Agradeço fulana de tal e ciclano de tal. Marque essa pessoa. Ela vai se sentir, primeiro, lisonjeada e vai ver que você valorizou não só a sua conquista, mas também a atitude dela, né? Ela, por exemplo, uma palestrante, uma organizadora de eventos, isso gera muito engajamento. E é aqui que eu falo para vocês, quando vocês publicarem seus certificados, não coloquem, não publiquem com seus dados, seus RG, seu CPF. Eu tenho por hábito de chamar, quando eu vejo alguém que é muito próximo a mim, porque às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas com isso, né? Eu chamo lá no inbox, se eu não tiver o zap dele, fulano, coloca aqui, você publicou seu certificado com esses dados, presta atenção, na rede tem pessoas que podem ser mal intencionadas e usar esses dados e te prejudicar. Na mesma hora ele foi lá, apagou e repostou, tá? Então, cuidado com esses dados, isso é muito importante. 7ª dica, que pode te colocar lá no radar dos grandes hunters, tá? Recomendações. Gente, recomendação a gente só pede para os colegas de trabalho, para professores. Portanto, preste atenção do que você fala dos seus professores nos corredores, tá? Os corredores têm ouvido. Eu já vivi situações em que alunos falavam mal de mim e que quando entraram na universidade, que precisava de uma carta de recomendação, veio me pedir a carta. Eu dei. Mas antes eu disse a ela, lembra quando você falava tal coisa de mim assim, assim? Né? Mas sem problema algum, eu sempre dei e sempre darei para aqueles que têm uma boa conduta e um bom comportamento. Veja, carta de recomendação a gente só pede para ex-professor, para colega de trabalho, para chefe, né? E ele pode dizer lá no seu perfil, olha, trabalhei com a Sandra em tal lugar, a Sandra é assim, a Sandra é assado. Isso te ajuda muito. E você não vai pedir isso para as pessoas que não trabalharam com você. Por quê? Eles vão simplesmente dizer o seguinte, principalmente as pessoas que são éticas, tá? Eu não trabalhei com você, Sandra, eu não conheço o seu lado profissional, eu conheço o seu lado pessoal, sei que você é uma mulher idônea, uma mulher competente, mas eu não trabalhei com você, então não posso te recomendar. Isso é uma questão muito ética a ser colocada, né? Essas recomendações funcionam como referência profissional. Sabe por quê, gente?
Porque o LinkedIn ele tem uma ferramenta que você pode usar o próprio LinkedIn como seu currículo. E essas recomendações aparecem lá no currículo, tá? E eles também ajudam a impulsionar o seu perfil. Oitava dica, vagas. Olha aqui, nas vagas isso é super importante. Lembra quando eu disse lá no título que você deve colocar a sua área, as diversas áreas de atuação que você exerce ou já teve, né? Isso tem a ver com o seu perfil. Por quê? Porque quanto mais, você pode colocar até 20 posições ali. Quanto mais você define o seu perfil lá no título, isso fica mais fácil você ser identificada pelos headhunters, pelos grandes gestores de RH e pela inteligência, pelos algoritmos do LinkedIn. Agora, se você coloca lá mãe de fulano, mãe de quatro patas, o algoritmo fica confuso, porque ele diz assim, Sandra, eu não estou entendendo, você é mãe, mas a mãe não é a profissão, não é essa profissão que eu quero. Então, você precisa pensar melhor como é que você vai fazer isso, né? Lá no Campo Vagas, e a gente está lá no finalzinho, é isso mesmo, sorriso não, Eduardo Melo, sorriso tinha esse apelido na faculdade há 20 anos atrás. Quando a gente coloca isso lá no Campo Vagas, isso ajuda, por quê? Porque grande parte das plataformas que estão disponibilizando vagas no LinkedIn, eles automaticamente vai puxar o seu perfil e vai jogar para a plataforma da vaga, da oferta da vaga em si. Isso significa que você não vai precisar preencher novamente aquele campo daquela plataforma que está disponibilizando a vaga, tá? Existem várias plataformas. Obrigada, professor Gui, pela sua gentileza. Existem várias plataformas que ele já pega seus dados do LinkedIn e puxa automaticamente. Você só precisa atualizar, tá? Use até 20 palavras-chave da sua área de atuação. Por isso que eu estou falando para você, não coloque mãe de quatro patas, tio de fulano, tio de ciclano. Vou confessar aqui para vocês. Eu sou uma tia mega coruja, tá? Isso eu não vou colocar lá no meu perfil, porque isso não vai me gerar empregabilidade. A gente pode fazer a busca regional. Por exemplo, tem uma pessoa lá de Manaus. Quando a gente está procurando uma vaga de emprego, se é numa atuação mais ampla como o EAD, tanto faz ela estar em Manaus, está lá no Peru, ou está, por exemplo, na Índia, na China, se ela tiver competência e habilidade suficiente para produzir o conteúdo que aquela empresa está solicitando, sem, isso é muito bem-vindo. Agora, se você quer um trabalho que é fixo, se você quer um trabalho e essa vaga é numa cidade específica, você regionaliza a sua busca. Então, tem lá campo vaga, que você coloca a sua área de atuação, e a região. Campinas e região, São Paulo e região, Manaus e região. Isso já te joga automaticamente para as vagas que estão disponíveis na sua região e no seu estado, tá? Por isso que eu estou falando, regionalize sua busca. Obrigada, Silvio, pelo seu carinho. Segue a gente aí na Empreendedu, tem coisa muito legal que está acontecendo e ainda está por vir. Obrigada, Silvio. Silvio também é um grande empreendedor na área de turismo. Ele está com uma plataforma de turismo de experiências sensacional. Silvio, aproveita e coloca aqui o link da plataforma para o pessoal te conhecer o seu trabalho. Nona dica, gente, ó, estamos quase terminando. Aqui, isso daqui é um campo sensibilíssimo. LinkedIn, a gente já sabe que cada rede social tem o seu porquê, a sua forma de comunicar com o seu público específico, certo? O LinkedIn é uma rede profissional. Então, aqui não cabe nenhuma discussão. Você não vai ver no LinkedIn discussão polêmica,
nenhum posicionamento polêmico. Por isso que eu estou pedindo, reveja seu posicionamento. O LinkedIn é uma rede onde as pessoas se tratam com nível de educação muito bom, diferente no Facebook, que às vezes a gente vê uma lavação de roupa, né? Aquela coisa horrorosa. Gente, cuidado. Tenha uma mente aberta, uma mente inovadora, rompa com seus antigos comportamentos. O mundo mudou. O mundo hoje está diverso. Tem aí uma questão ampla para a gente dar conta, tá? Da diversidade, a gente precisa respeitar e entender que o mundo hoje mudou. Não cabe mais, por exemplo, piadinha sobre mulher, sobre obeso, sobre homossexuais, sobre pessoa com deficiência. Além de ser extremamente de mau gosto, né? Você está sendo politicamente incorreto. O mundo hoje mudou. E esse comportamento politicamente incorreto pode gerar, inclusive, o processo de assédio moral, tá? Para você e para a empresa, quando isso ocorre dentro de um ambiente, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, cuidado. Os gestores de RH e as grandes empresas, eles estão muito atentos ao perfil do seu funcionário e ao seu comportamento nas redes sociais. E aqui eu tenho, assim, N exemplos que vocês, de cara, irão identificar como esses comportamentos afetam o nosso trabalho e também a nossa empregabilidade. Recentemente, quando começamos a pandemia o ano passado, o Fantástico trouxe uma matéria de uma mulher agredindo verbalmente um agente da fiscalização da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. E ela perguntava aos berros, ela dizia aos berros, meu marido é engenheiro. Gente, ela estava em trabalho home office, era um dia à noite, estava lá no bar com o marido dela tomando uma cerveja. Esse fiscal foi multar o bar e essa mulher e o esposo dela foram interpelar o fiscal. Bom, o negócio virou de tal forma que isso virou matéria do Fantástico. Na segunda-feira, essa mulher já tinha sido demitida por puro comportamento que não está diretamente relacionado com o perfil e com a missão da empresa. É incompatível com a missão da empresa. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Em 2018, teve uma mulher que agrediu uma torcedora de um outro time aqui na cidade de São Paulo, verbalmente, dentro do vagão do trem. Isso também ganhou as redes sociais, e essa mulher, essa agressora, foi demitida de um grande laboratório de análises clínicas de São Paulo, tá? Outro exemplo que eu posso dizer, um gerente de marketing de um grande time da capital paulista discutiu pelas redes sociais com uma antiga conselheira. O que aconteceu na segunda-feira, turminha? Ele foi mandado embora. Por quê? Porque esse comportamento não condiz com a missão da empresa, com a visão da empresa. Então, prestem atenção nos seus comportamentos, no seu posicionamento. Não estou dizendo para que você não tenha. Tenha, mas o tenha de forma respeitosa, tá? Isso é importantíssimo. Aquela foto que você põe, que você publica na balada, depois que você tomou um porre fenomenal, você põe lá no seu link, lá no seu Face, no seu Instagram, nem posta, porque o seu patrão pode dizer assim, o quê? Eu tô com uma foto, eu tenho um funcionário que tem esse comportamento, não me interessa, tá, gente? A Aline está me perguntando o seguinte, se eu estou empregada. Não, Aline, não deve. A Aline está me perguntando o seguinte: ela está empregada, mas ela está insatisfeita com a empresa onde ela está trabalhando. Só que os diretores não participam da rede.
Ela deve colocar essa insatisfação? Não, Aline, não deve mostrar essa insatisfação. Sabe por quê? Porque, primeiro, é antiético. E, segundo, às vezes, um simples comentário que você faz, mesmo seus diretores não estando presentes na rede, ele pode ganhar outra repercussão porque os amigos deles estão. Então, se você está muito insatisfeita, ou é um problema muito sério, você pode levar ao RH. Agora, se o RH não funciona, eu vou usar de uma frase, eu vou me apropriar de uma frase de uma grande amiga minha, que é a Érica Belon, e ó, na rede dela, ela é coach, ela tem uma empresa, uma escola de carreira de negócios, e ela tem 2 páginas no LinkedIn, uma com 30 e outra com mais de quase 28 mil seguidores. Nós temos que estar em lugares onde nós somos celebrados e não tolerados. Então, Aline, você que é uma menina nova e que está aí cheia de gás e está insatisfeita na empresa, menina, peça as suas contas e vai ser feliz. Procure outro lugar. A gente merece estar onde a gente é celebrado e não tolerado, tá bom? A 10ª dica. Olha lá, perfil campeão. Quando você vai preenchendo o seu perfil, você vai vendo na sua barra de ferramenta que ela vai sendo completada. Ela, se não me engano, ela tem 6 etapas. Quando você completa a primeira, a segunda, ela vai finalizando. Parece uma barrazinha de bateria de celular quando vai carregando, sabe? E quando você atingiu a última barra, aparece uma estrela. Essa estrela que é a do perfil campeão. Então, como é que a gente faz para manter esse perfil campeão? Sempre atualizando, sempre engajando na rede o tempo todo, usando muita hashtag, e aí, conforme a hashtag que você usa, ele impulsiona. A gente tem uma ferramenta que é o índice de engajamento na rede, que eu vou usar mais, vou ensinar vocês a usar isso mais tarde, lá na frente, quando a gente tiver o outro curso do LinkedIn. A gente também tem várias ferramentas para buscar vaga, que pode mandar vaga diretamente para o seu e-mail, e que você deve jamais utilizar aquele em busca de recolocação, porque existe uma série de diálogos que a gente pode colocar em torno da foto. Ah, outra coisa que está acontecendo na rede que é horrível. Tem uma galera aí super preguiçosa de botar seus currículos lá no Trabalhe Conosco, tá? É a primeira dica. Quer trabalhar numa empresa? Corre cadastrar seu currículo lá no Trabalhe Conosco. Porque grandes são as empresas que só contratam os funcionários cujos seus currículos já estão cadastrados no banco de dados, lá no link Trabalhe Conosco, tá? Milena, eu já te respondo. A Milena está me fazendo uma pergunta: quais são os melhores horários para publicar no LinkedIn? São 3 grandes horários, Milena: 9 da manhã, 1 hora da tarde e 7 horas da noite, tá? E aí eu vou te dizer por quê só quando a gente for se encontrar novamente. E aí você também tem que entender o que você deve publicar nesses horários e não simplesmente republicar a notícia do outro, tá? Existe uma galera aí, gente, que está fazendo o seguinte: em vez de cadastrar seu currículo lá na plataforma Trabalhe Conosco, está mandando um bannerzinho muito bem trabalhado, lá feito lá no Canvas, todo bonitinho, dizendo: me dê uma chance, estou em busca de uma colocação, né? Uma colocação profissional. Só que ela faz uma chamada de texto dizendo: olha, eu tenho tantos anos, sou formada em tal, minha vida começou assim, e estou em busca de uma recolocação e preciso de uma oportunidade. Sabe o que ela tem feito? Ela tem marcado as empresas que ela gostaria de trabalhar. Por exemplo, Coca-Cola, Bosch do Brasil. Sabe o que a galera tem feito? A galera não, as empresas têm respondido. Fulana de tal, agradeço muito o seu interesse em trabalhar conosco, mas sugiro que você cadastre o seu currículo lá no nosso banco de talentos, lá no link Trabalhe Conosco. E aí, galerinha, é acompanhar lá no Vagas como é que essas empresas estão colocando. Então, por exemplo, você quer trabalhar na Coca-Cola,
A Coca-Cola tem uma página, segue a Coca-Cola. Quem é o diretor da Coca-Cola Brasil? O que esse diretor da Coca-Cola Brasil tem postado na rede que você possa se aproximar dele e comentar os assuntos que ele publica? É uma forma de você chegar nesse diretor. Detalhe, todos os grandes presidentes de empresa, seja na área da educação ou no varejo, por exemplo, Dona Luísa Trajano, que é uma mulher que adoraria conhecer pessoalmente, eu tenho uma profunda admiração por ela, ela tem uma forte presença no LinkedIn, mas quem responde por ela é a assessoria de imprensa dela. Sabe quando ela vai responder? Quando você tocar num ponto muito sensível, muito nevrálgico da discussão dela. Então, é por isso que a assessoria responde, que é uma mulher muito ocupada, mas isso não impede de você não estar no radar dela, tá vendo? Ó, o Cadu tá dizendo o seguinte, ó, já pequei muito por excesso de transparência e autenticidade. Hoje prefiro guardar meu posicionamento político e religioso. Cadu, eu acredito que você só se preserva. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão preparadas para respeitar a opinião do outro e a experiência do outro. Por isso, elas se tornam extremamente arrogantes, porque elas olham para os seus próprios umbigos, elas se esquecem que o mundo e o universo é muito maior do que isso, tá? Então, vale a pena a gente abrir o olho aí do que a gente está comentando. Muitas coisas a gente se resguarda, mas você pode se posicionar. Também existem formas da gente marcar nosso terreno aí, tá? As nossas dicas não vão acabar aqui. Eu tenho mais 3 bombas para vocês. Vamos lá. Primeira dica bomba. Dica extra que eu estou chamando. Gente, voluntariado é uma coisa que vem do coração. E as empresas hoje, cada vez mais, elas estão muito atentas às ações de voluntariado que os seus colaboradores praticam, então participam, tá? Vale a pena. Tem muitas empresas aí no mercado que eles entendem que esse colaborador, se ele é um voluntário em algum projeto social, não importa o projeto, não importa de que forma, lembrando que voluntariado não envolve remuneração, tá? Você faz aquilo que você sabe que você gosta no seu tempo livre. Ele está diretamente envolvido em questões muito pessoais. Isso te ajuda a ser uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Por quê? Porque o voluntariado vai te propor a isso, vai te proporcionar isso, trabalhar em equipe, conhecer outras realidades e abrir a sua cabeça para outro universo e para outras experiências, tá? Então, participem de voluntariado. Participem. Não pode me chamar de você, Fátima. Como seguir essas hashtags? Por exemplo, hoje eu fiz uma postagem antes de começar esse LinkedIn. Eu tirei uma foto como uma boa professora. Eu vou mostrar para vocês aqui meu apontamento. Toda essa fala está aqui na minha mão, impressa, porque se o computador pifar, eu tenho o papelzinho. Eu tirei uma foto, postei lá no LinkedIn e marquei hashtag LinkedIn contando os minutos. Isso impulsiona o nosso perfil. Então, são determinadas palavras que geram alcance aí na rede, tá? Então, voltando lá para o voluntariado. Gente, existe ação de voluntariado para tudo quanto é lugar. E uma coisa vocês podem treinar com isso. Os processos que são abertos de voluntariado, que muitas vezes a gente encontra na rede, são sempre editais, que você precisa mandar um vídeo gravado pelo seu celular, né? Um vídeo gravado, um vídeo curtinho, de no máximo 3 minutos, contando a sua trajetória profissional e por que você quer ser voluntária naquele programa. Um tremendo exercício, sabe por quê? Porque várias são as empresas que te pedem
um vídeo currículo, e aí isso já é um exercício para você gravar seu currículo e já mandar para a empresa numa outra oportunidade. Dica extra 2. Ali, ó, cuidado com o título do seu perfil. Mais uma vez eu estou falando para vocês, coloquem as palavras que estejam relacionadas à sua área de atuação profissional, tá? Porque isso é que vai gerar lead para os headhunters. Daí você coloca lá, mãe de 4 patas, mãe de fulano e beltrano. Eu falo, ué, mas mãe não é profissão. Entendeu, gente? Ele, em vez de te ajudar, você pode colocar essa informação que é mãe lá no resumo do seu perfil. E para as mulheres que são mães e que são empreendedoras e que são professoras, vários são os coletivos, hoje os grupos que trabalham essa discussão de maternidade e carreira. Inclusive, uma discussão que está muito presente hoje na rede é que, por conta da pandemia, as mulheres com filhos que passaram a ficar mais tempo em casa. E com isso, essas mulheres foram as primeiras que estão sendo demitidas dos seus postos de trabalho e serão as últimas a serem reincorporadas no ambiente profissional. Então, tem muita gente discutindo carreira e maternidade, tá? A Tibete, que é CEO de uma grande empresa na área de tecnologia da informação aqui em Campinas, ela tem desenvolvido grandes projetos nessa área de mãe e carreira, assim como a Carla Falcão também. Dica extra 3. Aqui é uma roubada, ó. Quando a gente estiver lá na vagas, vocês vão ver. Aparece lá uma vaga, professor não sei das quantas. Se tiver essa sigla, entre parênteses, DV, nem preencha, gente, você vai perder tempo. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma empresa que está divulgando vaga de outra empresa. Ela está interessada nos seus dados. Então, não vale a pena você preencher o seu cadastro, nem fazer parte do processo. Descubra quem é. Tem lá a escola X, ou então a escola Y, vai direto na outra empresa e faz o cadastro, se for o caso, na outra empresa, tá? E não na empresa que está anunciando, porque muitas vezes ela está interessada nos seus dados para fazer e-mail, tá? Para comercializar isso depois. Bom, eu dei para vocês 10 dicas, 3 dicas extras e algumas além daquelas que não estavam aí no nosso perfil, né? E com isso eu estou voltando aqui. Vou responder uma pergunta do Eduardo e depois eu abro as perguntas e a Simone encabeça. Referente ao título, sim, ele pode ser em formas de palavra-chave. Não palavra-chave, Eduardo. Por exemplo, coloca lá, turismo barra tutor em EAD barra professor de ensino técnico. Isso são as suas áreas de competência, tá? Fica melhor dessa forma. É dessa forma que você consegue trazer para essa discussão e tá visível para os heads e para os grandes gestores de RH. Simone, obrigada, com você. Tem aí as perguntas, vamos lá. Vou tomar Tem uma mais uma água. pergunta aqui do Cláudio, que ele quer saber qual é o procedimento para marcar alguém. Ah, facinho. O arroba. Por exemplo, Essa se ele marcar está lá, alguém. no LinkedIn e faz um comentário e quer me marcar, ele faz lá o textozinho simples dele, arroba, aparece o nome, tá? Começa a Ele clica lá digitar. no nome e eu consigo ver que ele me marcou. Professora Sandra, que aulão. Muito Imagina, obrigada. minha querida, é porque eu adoro a ferramenta e eu gosto muito dela. Pessoal, quem gostou, manda um coração aqui para a professora, por favor. Uau, eu vou amar coração. Manda um coração aqui para gente, quem gostou. E a Olha lá, o gente está Helder também tem uma precisando. pergunta. Ah, O LinkedIn usa um algoritmo parecido com o Google, por isso é necessário otimizar os campos do perfil. Isso é verdadeiro? é, é. Corretíssimo. Olha só,
o chat enchendo de coração aqui, Ai, professora. que lindo, ainda mais nesse período de pandemia, receber esse carinho assim, ó, é super precioso e valoroso. Obrigada, Pessoal, galera, tá comigo. Não, Catarina, eu quero você e todo mundo lá no outro curso que a gente vai fazer. Simone, fala aí, Simone. eu vou falar. Pessoal, muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. Gostei demais da participação de todo mundo. Foi incrível. Eu fico aqui nos bastidores, mas fico acompanhando tudo. Muito obrigada. Presença tão carinhosa de tantos amigos aqui com a gente. Silvinho, saudade de você. Beijo, sucesso no seu empreendimento também. Pessoal, muito, muito obrigada. E para quem ainda não conhece ou está conhecendo hoje a Empreendedu, convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais. Também curtam aqui, ó, a nossa página do YouTube, curtam o vídeo de hoje também. Para quem não pôde participar, se inscreveu e não pôde participar, e para vocês que estão aqui hoje, esse vídeo ficará disponível por 72 horas, caso vocês não tenham anotado alguma informação e queiram anotar. São informações valiosíssimas, né? A rede do LinkedIn é uma rede extremamente importante para qualquer profissional. E hoje na educação, com todas as mudanças que estão acontecendo, é cada vez mais importante. Aline, eu acho que quando a professora respondeu a sua questão sobre a empresa, eu entendi, desculpa, professora, eu tive uma interpretação diferente. Eu Por favor, entendi Simone. que a Aline perguntou o seguinte, que caso ela esteja no LinkedIn, aonde ela está atualmente? Ela pode ser vista como uma pessoa que tá insatisfeita e buscando outras oportunidades só por ter uma Não, conta ou participar no LinkedIn? Foi não, de isso, jeito Aline? nenhum. Estou falando besteira aqui? Foi isso que você perguntou? Se quando você está no LinkedIn, se não há uma impressão pelo seu gestor que você está buscando outras oportunidades só por Não, de pertencer à jeito rede? nenhum. Isso, essa pergunta mesmo, ó. Quando se está empregado e sua empresa ou diretores não participam da rede, podemos passar a impressão de insatisfação? Não, de jeito nenhum. Porque é uma rede social, ela é aberta, né? Se essa foi Inclusive, a intenção, não, não é. Não, de jeito nenhum. Ela não só é não até deve comentar dos processos internos dentro da empresa, né? exatamente, Tá? nem, né? E É. nem o que acontece, Aline, é que antigamente só. Obrigada, Aline. Legal. O que acontece, Aline, é que anteriormente usava-se a rede do LinkedIn somente para a busca de empregos. Mas como a própria Sandra já explicou no início da atividade, hoje ela é uma rede social em que a gente usa para muitas coisas, não só para busca de empregos, mas sim para divulgar os O cursos nosso e as trabalho. certificações e tudo o que a Isso. gente fez, inclusive as questões das EBEDs. Gente, vai ter muita escola agora no LinkedIn buscando profissionais, porque se eu, professora, eu estou falando besteira? Não, O Lattes não. está difícil de colocar EBEDs, não tá? O Não é um Lattes, ele procedimento tem, simples, né? o Lattes, ele tem um outro perfil, né? Ele está ligado muito mais para quem tá com pesquisa e voltado para o ensino superior. É, e para quem está nos programas de mestrado e doutorado, né? Sim, Nada impede que ela utilize o LinkedIn e que ela também perceba que não tem os grandes grupos educacionais, os gestores, os diretores, os coordenadores também estão na rede. Então, é sim, uma forma dela ampliar sua rede de relacionamento, porque aparece muito curso. O com LinkedIn certeza. oferece muito curso, Simone. E Muito. na- E curso de graça, gente. Tem. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Muitas vezes vocês fazem um curso, adquirem uma certificação. Aliás, pessoal, hoje tem certificação aqui na Empreendedor. Então, logo mais a gente vai disponibilizar o link do Forms. Preencham, por favor, para a gente receber e enviar os certificados de quem participou hoje até o final, hein? Pessoal, vamos liberar o link do Forms e a gente, Ah, para posso um a gente pouquinho emitir o antes? certificado. Por Pode? favor. Eu vi que tem bastante pergunta aí, se a gente não conseguir responder, né? Até coloquei lá no chat do YouTube o seguinte: tanto eu quanto a Simone da Empreendedor, nós estamos à disposição de vocês. Façam as perguntas que vocês acharem pertinentes. Pertinente.
Queremos vocês conosco em todas as nossas jornadas, então, estreitar essa nossa relação é super importante para a gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Simone. Quando a Simone me fez convite para ser a professora parceira dela, já tem um tempo desse projeto da Empreendedu. Para mim foi mais do que uma honra, eu fiquei extremamente lisonjeada de poder estar com uma pessoa que trabalha de uma forma muito competente, muito coerente e que tem esse olhar novo para a educação. E a gente está numa caminhada, numa jornada de uma forma muito unida, né? Eu e os nossos outros colegas, meus colegas professores parceiros que estamos aí. Então, mais uma vez, obrigada, Simone, pelo convite, obrigada por estar com você nessa jornada. Receber esses corações hoje, para mim, invadiu meu coração com muito amor, porque a gente está num período que a gente precisa de dessa energia boa, né? E eu espero que todos vocês fiquem em paz, seguros e em casa, certo? E vacina já para todos, tá bom, galerinha? Obrigada, Simone. Obrigada. Pessoal, para quem gostou, acompanhou hoje com a professora Sandra, hoje o que nós fizemos foi dar um overview, uma visão ampla para vocês de todos os benefícios, de como é o movimento do LinkedIn, o quanto eles podem engrandecer os horizontes profissionais do educador. Como a gente comentou, existem já outras plataformas de banco de informações para professores, mas hoje o LinkedIn é um banco profissional para todas as áreas, porque hoje o professor ele não precisa atuar somente como docente, somente como professor, ele tem uma gama de outras atividades que ele pode exercer, e essas empresas estão em busca dentro do LinkedIn. Então, aqui na Empreendedu, nós fazemos várias atividades e a gente vai ter uma atividade super especial com a professora Sandra, onde a professora Sandra vai mostrar para vocês como ter o perfil campeão mais desejado do LinkedIn. Por quê? Mas, Simone, ela não falou tudo hoje? Não, pessoal. Na verdade, a plataforma do LinkedIn, ela é uma plataforma que ela tem uma série de nuances, como o próprio, teve um comentário aqui do professor Helder, ele fala sobre pesquisa do Google, algoritmo do Google. Para quem já trabalhou com tecnologia, sabe que algoritmo de redes sociais, do Google, todos eles são específicos, e existem alguns nuances, algumas informações extremamente importantes para que você possa conquistar, atingir organicamente um número maior, tanto de interessados pelo seu perfil, né, pelo seu perfil profissional, como também expandir a sua comunicação dentro da rede para que você seja conhecido como referência de conteúdo e informações. Então, a professora Sandra vai estar ministrando agora, no próximo mês, uma atividade sobre como ter um perfil campeão no LinkedIn. Pessoal, é um curso fantástico, vai ter e-book, vai ter mentoria, vão ser sorteadas 2 mentorias durante a atividade. A Empreendedu, ela trabalha num formato inovador, num formato diferente. Então, nós não gostamos de blá blá blá, a gente sabe que o tempo de todo mundo é muito precioso, então a gente trabalha com treinamentos em formato nano learning. Para quem ainda não conhece, né, para quem ainda não conhece esse formato de curso, tá? De treinamento. É um formato de treinamento de 1h30 a 2, com muito conteúdo, sem blá blá blá, sem mimimi. Hoje a gente já conversou, hoje a gente falou tudo que era bonito sobre o LinkedIn. Agora, você quer realmente ter ferramentas para no dia seguinte ter um perfil campeão? Participe com a gente, com a atividade com a professora Sandra. A gente vai deixar aqui no chat o link para inscrição, né, para ter um perfil campeão com a professora Sandra. Simone, acabou a atividade, aonde mais eu encontro esse link de inscrições?
na nossa página do Simpla, aonde estão também todos esses eventos que estão aparecendo para vocês aí, que a gente vai ter. Na próxima semana, a gente tem as palestras gratuitas, os 7,5 segredos sobre contratos escolares. Para quem trabalha com escola, quer convidar seu gestor, convide. Os 5 segredos que nunca te contaram sobre os professores de sucesso, com a professora Giovana Pires. Também, gente, vai ser incrível a atividade. Vamos entregar um monte de informação pertinente, interessante para vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais. É, nas redes sociais tem o Linktree com todas as atividades, vocês podem se inscrever por lá. Tem nossa página www.empreendedu.com.br. Inclusive, tem nossos blogs, nossas atividades. Quem faz treinamento da Empreendedu ganha badge, gente, ganha medalha digital para compartilhar nas redes sociais, para colocar lá no LinkedIn. Bom, todas as atividades da Empreendedu seguem uma trilha de aprendizagem. Então, para cada atividade que você faz, além de você ter o certificado padrão, você também ganha uma badge, uma medalha digital. Essa medalha digital, vocês podem compartilhar nas redes sociais, ela fica salva, você vai ter um ambiente de medalhas digitais, a cada treinamento que você faz, você adquire cada uma delas. E elas premiam habilidades comportamentais, as famosas habilidades socioemocionais que você adquire fazendo aquela atividade. Gente, olha que demais. Todo mundo procurando soft skill, todo mundo procurando saber como que vai representar para o mercado soft skill, a Empreendedor já entregou para vocês. A cada treinamento que vocês fizerem, além do certificado da atividade, vocês ganham medalhas digitais também, vocês adquirem medalhas digitais para poder acrescentar no perfil do LinkedIn, compartilhar nas redes sociais, para o pessoal saber que vocês estão se movimentando. Pessoal, a gente está numa onda de mercado, a gente está caminhando na educação digital, e vocês aqui estão na crista da onda, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Tem alguma coisa que a gente não respondeu hoje aqui? Todo mundo já preencheu o forms para receber o certificado de hoje? Deixa eu ver, deixei de responder alguma pergunta aqui, gente? Temos um ponte pretano aqui. Oi, Mara, tudo bom? Bacana. Vasco, temos um vascaíno, temos um pessoal aqui de futebol. Pessoal, muito obrigada. Participem, acompanhem as redes sociais. Simone, gostei da Empreendedu. Legal. Pessoal, ajuda a gente a crescer, compartilha a gente, segue nossas redes sociais, convidem seus amigos educadores para virem com a gente nessa jornada, nessa trilha do aprendizado para uma educação muito mais empreendedora. Pessoal, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade hoje. Até a próxima.